satisfação que recebemos a todos em nossa casa, todos possam ser muito bem-vindos, e acompanhado da espiritualidade amiga, né, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está sempre conosco, né, pedindo desde já a Ele que possa estar com cada um de nós, que nós possamos sair daqui melhor do que aqui quando chegamos, né? E como sempre nós fazemos toda segunda-feira, nós passamos algumas atividades da casa, né? Para que todos tenham conhecimento, né? As segundas-feiras, às 8 horas da noite, são as palestras seguidas dos passes, né? Os passes são opcionais para aqueles que queiram tomar, né? Às terças-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 8 horas da noite, que é aberto para qualquer um que queira participar. Apesar de nós já termos começado, não tem problema nenhum se o pessoal quiser entrar no meio agora, no decorrer disso, tá? Então fica o convite aberto a todos, né? Às quartas-feiras, a partir da 1h30 da tarde mais ou menos, nós temos a nossa sopa fraterna, onde nós temos os nossos voluntários, né, que chegam até a casa, picam os legumes, né? E essa primeira parte vai até mais ou menos umas 4 horas da tarde. Aí, às 3 horas da tarde, nós temos um cafezinho junto com todos os nossos colaboradores. E nós damos uma descansadinha e 5h30 da tarde nós começamos a distribuição da sopa, né? Que vai até por volta umas 6h30, no máximo 7 horas da noite. Tá? Então também é um trabalho aberto a todos que queiram participar. Vocês podem perguntar, mas eu não posso ficar a tarde inteira, não tem problema nenhum. O próprio nome já diz, é voluntariado, né? Então aquele que tem meia hora, 1 hora e queira participar, também não exige conhecimento nenhum, tá? É só vir aqui e normalmente tem sempre as pessoas para poder orientar o trabalho a ser feito, né? Então, se quiser também ficar até o final também, desde o início, também pode ficar, é um grande prazer ter eles aqui conosco, tá? E também às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, nós temos as nossas vibrações, que são feitas pelo celular, nós chamamos online, né? Então, aqueles que queiram participar também, é só nos dar um número que a gente acrescenta no grupo dos voluntários do Caritas, né? E toda quarta-feira, por volta de umas 15 para as 8, vocês vão receber um sitezinho, que é só clicar lá, não tem dificuldade nenhuma, tá? Abre-se esse site e quer participar, você põe quero e já está participando, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. Então aqueles que queiram participar também é só procurar qualquer um da casa aqui, após os trabalhos aí, que nós vamos adicionar vocês, tá bom? Às sextas-feiras nós temos também um trabalho mediúnico que é fechado ao grupo da casa, né? Mas só para conhecimento de todos, né? Mas conhecido como trabalho de desobsessão, né? Então nós temos também às 8 horas da noite, tá? Sempre no segundo domingo de cada mês nós temos a nossa contação de história, que é feita às crianças, onde nós convidamos a todas as crianças, todos os avós, pai, mãe ou responsáveis pela criança, né? Que possa vir aqui a parte da manhã, a partir das 8h30 da manhã. É feito um café para todos os presentes aqui e em seguida é contada uma história, sempre com um fundo moral para as crianças, né? E, se possível, baseado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus também, tá? Então, é sempre no segundo domingo de cada mês. O pessoal sempre ouviu falar da distribuição das nossas cestas básicas. Acontecia sempre no terceiro domingo de cada mês. Mas nós tivemos um probleminha com relação às doações, então nós não estamos, por enquanto, conseguindo o número de cestas necessárias para poder atender todo mundo. Então, estamos revendo aí a parte da diretoria, nossos colaboradores, está tentando ver qual a saída, o que nós vamos conseguir aí para poder retomar esse trabalho, se assim Deus quiser, o mais rápido possível. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação aos nossos trabalhos, é só nos perguntar no final desse trabalho aqui, tá bom? Como sempre nós fazemos, nós iniciamos a nossa noite através de alguma leitura edificante. Hoje nós faremos do Jesus do dia a dia, que vão dos ensinamentos número 1 até o 86. Então, se alguém quiser falar um número, por favor, para que possamos... 25. 25?
25. A oração. A oração é um momento de intimidade com Deus. A oração é uma conversa de criaturas com o Criador. A oração é um instante de desabafo. A oração é a música suave que inunda a nossa alma. É o refrigério que suaviza a nossa dor. A oração é o recurso mais urgente na hora da indecisão. É o remédio eficaz para as enfermidades da alma. A oração é um direito e também um dever. A oração é o pedir e o agradecer. Tenha certeza de que caso substituísse aquele palavrão impensado pela oração, substituísse aquela revolta inútil pela oração, substituísse aquele desequilíbrio injustificado pela oração, então muitas coisas poderiam ser diferentes na sua vida. Uma vez que a mediunidade é um canal aberto entre os homens e os espíritos, a oração mantém esse canal limpo e esterilizado. A oração deverá ser um hábito tão natural quanto a alimentação. Habitue-se com ela. Vamos começar agora, caso ainda não a tenha experimentado. Após terminar essa frase, antes de ler o próximo capítulo, feche o livro e faça uma prece e depois continue a meditação que vem disso. Que assim seja, né? Então, meus amigos, eu convido a todos que façamos a prece de abertura dos nossos trabalhos da noite de hoje, como eu disse no início, que nós possamos receber tudo aquilo que estiver no alcance de cada um de nós, tudo aquilo que foi permitido pelo nosso Mestre Jesus e pela espiritualidade amiga. Conforme eu disse também, que nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. E dessa forma nós vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelo início dessa semana, por estarmos presentes na noite de hoje aqui, tentando aprender um pouco com os seus ensinamentos, Mestre. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa derramar as suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Possa derramar as suas bênçãos também sobre todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui na noite de hoje, Mestre Jesus. O Senhor possa nos sustentar em sua fé durante toda a semana, para que na próxima segunda-feira possamos estar aqui presentes em seu nome e em sua seara. E dessa forma, como agradecimento, Mestre, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Queridos irmãos, hoje nossos ensinamentos serão trazidos pelo Maestro Macir, colaborador da casa, pedindo desde já que toda a espiritualidade amiga possa intuí-lo na noite de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos o máximo possível. Obrigado, meu senhor Macir. Boa noite. Eu sempre imagino esse momento como um misto de alegria e preocupação. Alegria por ter a oportunidade de passar um pouquinho daquilo que a gente acredita, apoiado nos ensinamentos do Evangelho. E ao mesmo tempo preocupação porque a responsabilidade é sempre muito grande. É um centro pequeno, é um centro afastado. Eu acredito que isso dificulte um pouco a presença das pessoas, mas é um centro muito sério, né? Com responsabilidade, com objetivos. E saber que por aqui passam grandes palestrantes, né? Tanto aqueles que vêm de fora como aqueles aqui da casa, que estão sempre provocando em cada um de nós essa necessidade da mudança de comportamento e essa necessidade de um crescimento maior. Como sempre acontece, eu gosto de colocar a minha pitada musical, muito embora o presidente tenha recebido muitos telefonemas de pessoas que dizem: gosta de cantar, vai aprender, entendeu? Então, apesar desses conselhos, né, a gente se apega na teimosia e se apega na música para poder então
mais facilmente passar para as pessoas, no caso, passar para vocês, aquilo que a gente acredita. Jesus, por exemplo, ele ensinava por parábolas, né? São essas narrativas breves, sempre com o intuito de passar um ensinamento. E quantas coisas não se aprende através dessas parábolas. Eu tenho uma visão também da maior facilidade da compreensão dos ensinamentos quando você consegue desenvolver a prática musical enquanto se passa os ensinamentos. Parece que mais facilmente elas ficam na memória e no coração das pessoas. Então, como sempre acontece quando nós fazemos o Evangelho no Lar, quando nós fazemos o trabalho do preparo da sopa às quartas-feiras, mesmo agora, por ocasião da abertura dos trabalhos, a gente apela para os bons espíritos para que eles nos auxiliem, no sentido de poder realmente passar, nem que seja uma linha a mais de ensinamento. Porque a gente sabe que esse processo evolutivo ele é longo, né? A gente não gosta muito de imaginar, mas é assim que funciona. Cada dia é uma oportunidade de se subir um degrau a mais nessa escalada. Então eu vou me apegar no Chico Xavier, esse grande mentor, para que ele possa nos auxiliar nessa tarefa tão difícil que é passar os ensinamentos contidos no Evangelho. Eu sempre aproveito e dou uma notinha musical nisso, né? O violoncelo é um instrumento, talvez tenha o som que mais se assemelha à voz do homem. Chico Xavier, verdadeiro exemplo de carinho e de amor, nos ensina a ter coração bondoso, orientado por Emmanuel, seu protetor. Chico Xavier, que a luz se faça em seu caminho e ilumine a todos nós, para construirmos um mundo justo e cantarmos a paz a uma só voz. Casamento perfeito, piano e violoncelo. Xavier, verdadeiro exemplo de carinho e de amor, nos ensina a ter coração bondoso, orientado por Emmanuel, seu protetor. Chico Xavier, que a luz se faça em seu caminho ilumine a todos nós, para construirmos um mundo justo e cantarmos a paz a uma só voz, a uma só voz, a uma só voz. Eu acho interessante essa colocação, né? Que a gente consiga construir a paz a uma só voz, que todo mundo imbuído dos mesmos objetivos, com as mesmas ideias, focado no mesmo caminho, o caminho da paz, que é aquele que nós precisamos.
Na abertura dos trabalhos, o presidente Valdir falou sobre a oração contida num dos capítulos do livro que ele normalmente utiliza para abrir os trabalhos. E eu, antes de fazer, na verdade, uma palestra bem simples que eu preparei para hoje, porque eu acho que as coisas simples são aquelas que mais tocam o coração das pessoas. E eu costumava sempre dizer uma coisa, não estou dizendo mais, vou dizer só hoje, mais uma vez, que eu, na verdade, não tenho um preparo de uma Cátia, de uma Edna, de uma Luzia, grande Luzia, de São Paulo diretamente para cá. Mas a gente poder, através da oração, esclarecer para as pessoas algumas coisas fundamentais da vida é importante. Então eu vou me apegar numa canção que eu acho que é uma verdadeira prece, porque ela fala claramente que Deus está aqui em todo momento. Deus está sempre disposto a nos ajudar, a nos estender a mão, que é o que eu espero que aconteça hoje, me ajudando na tarefa de passar os ensinamentos contidos no Evangelho. Eu sempre preciso de um técnico, mas como não houve tempo ainda de um treinamento, mas eu vou descobrir alguém que possa dar a mão. Vou pedir a liberdade de fazer alguma coisa que normalmente não se faz. Eu vou cantar fazendo uma parceria. Tem tantos parceiros famosos, né? A música sertaneja, uma série deles, a música popular, de uma forma geral também. Mas hoje vai nascer a dupla Eu e Eu. Eu e Eu, que eu espero que dê certo. Por que eu digo isso? Porque essa música, ela tem uma mensagem bacana e existe um trabalho vocal gravado. Então, eu peço a liberdade para mostrar para vocês o resultado dessa oração a mais de uma voz. Então, com vocês, Eu e Eu. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se tiver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, mas Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para te guiar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer, sorrindo, sorrindo. Que bacana essa frase, né? Tem dificuldade? Tem. Mas Deus quer a gente sorrindo. Eu disse agora há pouco que Jesus ensinava através de parábolas, né? Que são narrativas breves, sempre com o objetivo de passar algum ensinamento. O que eu queria fazer com vocês hoje é me apegar não a parábolas, mas a fábulas. O que são as fábulas? Fábulas são histórias fictícias, uma coisa assim, totalmente fora do normal, inventadas, né, criadas, mas que sempre vão estar simulando verdades. São histórias fictícias, mas que simulam verdade. O importante para nós aqui no caso é que essas histórias têm sempre um fundo moral e didático, que é aquilo que você, Valdir, está sempre insistindo aqui. Esopo, um escravo grego do século VI a.C., foi a primeira pessoa a criar fábulas. Só que hoje eu vou me apegar em Jean de La Fontaine, um francês que viveu no século XVI, que quando criança ele costumava observar muito o comportamento dos animais. E tem uma frase interessante que diz assim: sirvo-me de animais para instruir os homens. Todo mundo que tem animal sabe disso, né? O animal, ele é companheiro, ele é leal, ele nos acompanha, ele sente, ele pressente. Por isso que a gente se apega tanto a eles, né? E o interessante dessa parábola, dessa fábula de hoje, é que esse trabalho ele foi psicografado por um outro Francisco, não Francisco Xavier, mas Francisco do Espírito Santo Neto, que ele, como médium, psicografava as mensagens do espírito de Hamed.
Então, eu escolhi para hoje uma parábola, uma fábula que vocês com certeza conhecem, que é a raposa e as uvas. Raposa e as uvas. Vamos ver o que diz a fábula A Raposa e as Uvas. Veja que interessante. Contam que certa raposa astuta, quase morta de fome, sem eira nem beira, andando à caça pela manhã, passou por uma parreira carregada de cachos de uva bem maduros, todos pendentes na grade que oferecia suporte à videira. Mas eles estavam altos demais, e a raposa não podia alcançá-los. De bom grado, ela os trituraria, mas sem lhes poder tocar, disse: estão verdes. Já vi que são azedas e duras, só os cães podem pegá-las. E foi embora a raposa, deixando para trás os cachos de uva, madurinhos e doces, prontos para quem por ali passasse e pudesse alcançá-los. Se nós prestarmos atenção, nós vamos notar que tem muitos homens que têm o comportamento como teve a raposa. Ele age igualzinho à raposa. Por quê? Porque ele tenta fazer alguma coisa. E se ele não consegue, ele inventa uma história, ele inventa um motivo para dar uma camuflada no seu insucesso. A gente tem que entender que nós temos comportamentos de acordo com a nossa vontade. E a gente precisa ter essa consciência de aceitar as nossas limitações. De nada eu ganho de tentar mostrar uma situação que não é a real. Porque no fundo, a gente não vai ter paz com a nossa própria consciência. A gente tem o comportamento que a gente traz dentro de si. E eu me apego a um ensinamento desse espírito de Hamed, que diz assim: as ações e as condutas exteriores são geradas inicialmente na nossa vida íntima. Então, o reflexo daquilo que a gente tem aqui dentro é que a gente externa. Olha que interessante essa análise que vem de encontro ao livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É aquela condição que nós temos de decidir aquilo que a gente quer. E aí eu me apego do grande poeta chileno Pablo Neruda, que deixou a seguinte frase para nós pensarmos: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Isso serve para poder, então, a gente pensar, refletir, como falou agora há pouco, né, a mensagem do Hamed, que está aqui dentro, nós temos que externar. E que aqui dentro nós possamos gerar coisas boas, atitudes boas, comportamentos bons, que vão fazer a diferença. Outra colocação interessante desse espírito é quando ele diz assim: a saúde e a enfermidade nada mais são que a consolidação de uma constante atitude mental. É muito sério isso. Muitas doenças que a gente adquire são frutos do nosso pensamento. Então, uma coisa ligada à outra. Aqui dentro devem nascer as boas ideias, para que elas possam resultar em boas atitudes. Eu, agindo dessa forma, eu só vou estar canalizando boas energias e, consequentemente, uma saúde plena.
Uma ocasião, Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque a gente sabe que nesse plano aqui a gente está sempre testado, né? E o mal tem força, concorda, presidente? O mal geralmente ele tem mais força do que o bem. Então a gente tem que ter a convicção de que esse enfrentamento não é fácil. Então, quando Kardec pergunta para a espiritualidade superior qual é a forma mais prática e mais eficaz para se vencer essa pressão do mal, e os benfeitores espirituais responderam assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então nós temos essa possibilidade, voltando a falar do livre-arbítrio, né? De refletir, de pensar, de analisar, de procurar, de amadurecer as ideias que vão, na verdade, trazer benefícios para a nossa condição de cristãos, né? Dentro dessa linha da evolução. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Pelo contrário, nos desgasta muito. Então, eu vou pedir para vocês a permissão, vou me apegar numa canção que eu escrevi, que fala justamente isso. Que o Senhor nos conceda serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Que Ele nos conceda coragem para modificar aquelas que eu posso. Um detalhe importante: que Ele nos conceda sabedoria para discernir uma coisa da outra. Eu não sei se ficou claro para vocês o que eu passei agora, mas como eu vou me apegar na canção, acho que vai ficar mais fácil para poder chegar no coração de vocês. Volto a insistir, na ausência de um técnico, farei esse trabalho. É que você já ajuda bastante aqui, senão eu ia passar essa função para você também. Luzia, deixa eu perguntar para você agora, qual foi o pensamento que eu passei agora? Talvez você fique um pouco em dúvida, porque você está cansada da viagem. Não. Mas eu vou cantar agora e você vai guardar. Você vai guardar. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para transformar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para transformar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir umas das outras.
Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para transformar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Guardou agora, Luzia? Espero que você chegue daqui a pouco na sua casa cantarolando isso, tá certo? Eu estou partindo para o final da minha participação aqui, agradecendo mais uma vez o presidente, a coragem que vocês tiveram de me chamar para falar um pouquinho, mas eu faço o encerramento mostrando a relação dessa fábula com o Evangelho, que pode parecer, mas espera aí, onde é que o Evangelho entra nisso? Pensou nisso, presidente? Você não ia fazer uma ata aí para constar assim, mas como? Não tocou no assunto do Evangelho? Então, se vocês chegarem em casa e pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 6, diz assim: não basta que dos lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso. A hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Então, aquela tentativa de inventar alguma coisa para justificar o insucesso, não cabe, mesmo que a pessoa tenha essa afabilidade no falar, no se relacionar. Isso é hipocrisia, vale o que está dentro do seu coração, tá? Então, eu já olhei ali, eu ia até as 15 para as 11, mas eu acho que dá para fazer então o fechamento. Um momento de gratidão, porque a gente, assim como disse agora há pouco o presidente na abertura dos trabalhos, a oração por aquilo que nós conquistamos, oração pedindo por alguma coisa que a gente precisa, oração como louvor, mas também uma oração como gratidão. Nós temos que ser gratos sempre, porque isso faz parte da boa conduta do cristão consciente. Presidente, falando sério, você gostou das canções? Bem cantadas ficam bem, né? Eu também acho. Eu também acho. Eu não sei se dá tempo, não. Se vai chegar lá, eu não sei se dá tempo. Sejamos gratos sempre. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, a paciência traz, aprendendo a amar. Mas é difícil de entregar o meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito
controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor pelas lutas que eu vou viver. Posso vê-lo a me proteger e me desviando do mal. Mas prometeste, tu me prometeste, que em cada provação tu me sustentarias com tua mão. Mas é difícil te entregar o meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Boa noite. Agradecemos imensamente, né, nosso companheiro Moacir, gratidão pela linda palestra, com música, né, cantada. E agora nós vamos então, neste momento, procurando fechar os nossos olhos, ainda neste clima maravilhoso, nessa sintonia maravilhosa, desses ensinamentos que nos foram passados. Nós vamos procurando então mentalizar a figura do Mestre Jesus aqui no salão, e assim diante do Mestre nós agradecemos pela imensa oportunidade de aqui estarmos mais uma noite. Pedimos para que Jesus possa levar as nossas orações a todos os nossos irmãos que passam por dores, por dificuldades, e assim expandindo as nossas orações a tantos que necessitam. E em forma de agradecimento nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Pedir para vocês aguardarem, né, para receber o passe, que as meninas já vão chamar. Que Jesus abençoe.